Esse é o Cardcast, o podcast da Imobiliária Cardinale, e hoje nós temos uma presença muito especial, uma pessoa que pode nos ensinar bastante sobre a vida, sobre a história de São Carlos. Para mim é uma grande honra estar recebendo aqui hoje Pedro Ivo de Medeiros, alguém que eu não consigo definir a profissão dele, porque ele já trabalhou em tanta coisa, ele já fez tanto e ele é parte ativa. E ele é uma testemunha viva da história de São Carlos. Então, é uma grande honra recebê-lo aqui no Cardcast. Pedro Ivo de Medeiros, seja muito bem-vindo. Henrique, obrigado. Talvez eu não seja tão merecedor pelas suas palavras aí. Eu sou uma pessoa que, dentro da minha vida profissional, eu sempre procurei ser coerente em tudo que eu fiz, desde garoto. Eu perdi o pai muito cedo e essa, eu diria, obrigação de ser uma pessoa que deixasse os frutos para meus filhos, como eu espero ter deixado, eu acho que a vida de um cidadão comum, a pessoa tem que plantar, adubar, e depois colher, não ele mesmo, os frutos dele, que são os filhos, a família, a esposa, entendeu? Agora vocês vão voltar ao passado, porque vocês vão voltar um pouco ao passado para ver São Carlos nos tempos da década de 50, que eu me lembro bem. Sim, a Cardinale até escolheu você, né? Para que viesse aqui, porque você trabalhou um pouquinho de tempo e você está finalmente se aposentando depois de somente 73 anos de trabalho ininterrupto, né? Entendi. E eu estava pensando, né, ontem, cá comigo, todas as fases do desenvolvimento de São Carlos, de metade da história da cidade, você participou. Eu participei. Então, é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. Você pegou ali aquela segunda fase do desenvolvimento de São Carlos, da época da prestação de serviços. Sem dúvida. Que era o serviço de alfaiataria. Sem dúvida. E aí começou a tua trajetória profissional até chegar à Rádio Clube. Mas eu queria que você contasse. Então vamos lá. Vamos voltar à sua infância, que você começou a trabalhar criança, com 8 anos. Sem dúvida. Ajudando o seu tio Pedro Pucci na alfaiataria. O Henrique, antigamente, era comum as crianças, depois da etapa escolar, ter um emprego, ter um ofício. Antigamente usava o termo ofício, porque era sapataria, alfaiataria, auxiliar de farmácia. A pessoa tinha que ter um ofício, um emprego, logo nos primeiros anos. E como aprendizes, né? Era esse o termo? Isso, né? Desculpa, aprendizes, você falou o termo certo. E eu comecei com meu tio Pedro, como aprendiz de alfaiate, que São Carlos, na década de 50, tinha perto de mais de 50 alfaiatarias. Aqui era um centro de alfaiate. E as cidades circunvizinhas vinham fazer terno aqui, tipo Escalvado, Porto Ferreira, Ibitinga, Tabatinga, era um centro. O pessoal passava no trem, descia na parada, pediu terno. Né? Você falou certo, não existia ônibus que locomovia, existia Descalvado, que era o mais perto. O resto era todo companhia paulista, era trem. O pessoal descia lá e descia a avenida. São Carlos tinha, eu acredito, na década de 50, 30 mil habitantes, se fosse. Então, São Carlos era a estação, o General Osório, a avenida, e eu sou do tempo, por incrível, dos bondes. Os bondes, eles começaram aqui em 1912 e terminou em fevereiro de 1962. Ou seja, há 60 anos não tem mais bonde. Mas antigamente o transporte coletivo, eu diria, era bonde. Então nós tínhamos a linha 1, que ia da estação até o cemitério,
a linha 2, que ia do Diocesano até a Santa Casa, e a linha 3, que vinha da estação, sempre partia da estação, até o balão do bonde. Isso era São Carlos. Inclusive tem no blog da Cardinale tem uma história que conta, inclusive, como o desenvolvimento da cidade ele foi pautado pelo eixo do bonde. Foi pautado por exatamente isso. Então São Carlos era diferente. Haja vista que em 62, quando terminou os bondes, o transporte coletivo, eu diria, era feito de Piruacombi, porque não teve uma companhia de ônibus, aí precisou a prefeitura, aí que veio a companhia de ônibus, que era o Turismo São Carlos, foi a primeira, acho que, companhia do Turismo São Carlos. E São Carlos era isso, década de 50, eu comecei como alfaiate, voltando ao início, antigamente eram fases, você fazia... eu vou falar o nome, não existe mais hoje. Chulhado, ponto espinho, guarnecer, porque o terno era uma espécie de... tinha o começo, o início, o começo e o fim. Você tinha que provar o terno. Bom, enfim, esse aprendiz que você falou, aí você ia passando a fase, você já entrava na máquina de costura, você já podia... Então tinha uma evolução até você chegar a um oficial de alfaiate. Oficial de alfaiate nada mais era que o cara que começava o terno e ia até o final dele para entregar para o cliente. E eu fiquei praticamente de 1949, eu entrei na alfaiataria do meu tio em 26 de setembro de 49. Você vê o que vai fazer agora, 73 anos, por isso que E eu fiquei de 49 até 55 como auxiliar. Depois eu me formei guarda-livros, que não tem nem mais essa profissão. Guarda-livros seria a 4ª série do 2º grau, seria hoje a 8ª série hoje. Aí eu comecei a fazer escrita fiscal. Aí eu fiquei de 57 a 60, quando eu me formei contador, hoje técnico em contabilidade, eu acho que nem existe mais hoje, ou existe, e eu comecei a fazer a escrita já funcional da empresa. Em 62, dia 15 de janeiro, eu entrei no banco. Então eu fiquei do meu tio de 1949 até 1961. Quando eu entrei no banco e saí do banco no dia 31 de julho de 1987, 25 anos depois. Eu fiquei 25 anos no banco. Fiz a carreira no banco como funcionário, subprocurador, procurador, e cheguei a gerente geral do banco. Então eu fui o último gerente. Pode falar o nome do banco? Banco do Comércio e Indústria, que depois tornou-se Comindi. E o Comércio e Indústria, pessoal, era com 2 N, porque o nosso banco foi fundado em 1922. O Comindi, a agência de São Carlos, era com 2 N, né? Hoje seria 100 anos, a gente estava comemorando em São Carlos. Você tem uma Comindi, que depois virou Bamerindos, que depois virou HSBC. É o seguinte, o banco foi fundado em 1889. Em 1922 foi fundado a 6ª agência do banco no Brasil. São Carlos era número 6. E foi embora. Aí passou gerentes aí que marcaram o nome. E quando foi em 1985, no Dia da Bandeira, 19 de novembro, houve a intervenção do Banco Central. Então, o banco acabou e 22 das 272 cartas patentes, o banco tinha 272 agências no Brasil todo. 22 ficou com o Banco Mercantil do Brasil, que assumiu não só aqui, Araraquara, Ribeirão Preto, a região toda. E nós passamos a pertencer ao Banco Mercantil do Brasil. É um banco mineiro, um banco forte. E eu já estava com 25 anos de banco. Com meus 8, eu falei, vou provar. Mas tinha que provar, antigamente tinha que provar.
com 12 anos, Trabalho, né? O trabalho. Eu vou falar de uma cadernetinha que eu já tinha te falado, é uma cadernetinha verde, e eu colocava lá. Fui entregar um terno na casa do Henrique e ganhei um cruzeiro. Então, é a espécie de um conta corrente que eu tinha diariamente, entendeu? Eu marquei durante... Depósito e saque. E o saque não, eu só colocava só a receita, depósito, né? só a receita. E o tempo passou, eu guardei essa caderneta e quando em 87 eu falei, 25, aí eu falei no INSS, eu falei, o senhor tem algum comprovante que o senhor tenha trabalhado até depois dos 12 anos? Eu falei, eu tenho. Aí eu achei a cadernetinha e entrei com prova. Eu fui para Ribeirão Preto, na Polícia Federal, porque tem que fazer uma perícia, né? Uma perícia. E aí acho que o fiscal falou, São Pedro, escreva aí. Então ele ditou umas certas palavras, uma frase. Aí ele deu o laudo. O laudo nada mais era, porque tem uma característica na tua letra, Henrique, que o corte do T, a característica da puxada do A, aquela voltinha do O, você não perde nunca. Você vai ver que... É uma impressão digital, né? Aquilo e aí deram o laudo. Informamos que o teste feito do senhor Pedro Ivo de Medeiros, realmente a letra constante naquela caderneta é realmente dele. Com isso, eu provei 8 anos, de 54 até 61. 8 anos, com 25 do banco, 33. Eu já podia aposentar. Com 30, você podia se aposentar. Então, eu saí com 45 anos aposentado, com 33 de serviço. Eu tenho 4 filhos. Não dava para parar, né? Uma esposa maravilhosa que está comigo. Hoje, eu namoro há 65 anos. Estou casado há 56. Tenho 4 filhos, 6 netos, dos quais 3 já em faculdade. Henrique, o tempo passou, e você está entendendo? E essas lembranças que você falou, vamos ver, já estamos em 1987. Mas nós podemos até voltar, nós vamos fazer umas digressões, né? Vamos voltar, né? Aí eu me aposentei e fui trabalhar com o Ismael Pedrino, que era advogado. Ele falou, Pedro, me dá uma consultoria na Conservas Aero, que a Aero estava terminando, e tinha que fazer um levantamento. A Aero, para quem não sabe, para quem é mais novo, ela ficava ali ao lado da Tapete São Carlos. Isso, né? Era uma multinacional, acho que é espanhola, né? De conservas alimentícias. Eu acho que sim, conservas alimentícias zero. Existe ainda em outros países, mas aqui no Brasil quebrou. Isso, exatamente. E era onde, acho que a origem deles, não sei se era alemã ou não. Acho que é alemão, é verdade, ou espanhol. Bom, enfim. E nisso, o Ismael estava transicionando a venda da Rádio Progresso, que era do seu Leôncio Isabel. E o Pisani interessado, o Pisani fechou o negócio com os filhos do Leôncio. O seu Leôncio tinha morrido em 91. Eles tocaram até 97 e venderam a rádio. E o Pisani, Ismael, você tem alguém? Ele falou, pô, eu tenho um rapaz, eu acho que... ele tem que ter integridade, ele tem que conhecer todo mundo, não beber e vai iniciar a Rádio Clube aqui, eu não posso pôr qualquer pessoa. Então eu fui falar com o Pisani, falei, Pisani, você vai desculpar, eu sou da área financeira, você vai desculpar. E posso fazer um break aqui, Henrique? Claro, por favor. Eu parei no banco e depois eu fui trabalhar 3 anos em São Paulo. Sim. Eu me adiantei, desculpa, eu me adiantei. Não, aqui é fluido. Então, eu saí do banco, o Ismael veio depois. Eu saí do banco e eu recebi um convite, eu conhecia muito imposto de renda. O tempo que não era... o tempo não era computador, né? Era na máquina de escrever, né? Na mão, né? E
Um dos diretores do banco falou: Pedro, eu tenho um diretor do banco que está com problema de imposto de renda. Você gostaria de resolver para mim? E eu fui para São Paulo, porque a empresa era São Paulo. E realmente a Receita tinha tributado ele em 400 e poucos mil reais. Era absurdamente. Ele caiu na malha fina e eu fui resolver o problema dele. Em 4 meses eu fui na Receita, vi, eu conhecia o poder de renda. Eu tinha o manual, todas as alterações e determinações da Receita eu acompanhava. Porque no banco, você vê, eu estou voltando, no banco, Henrique, eu tinha uma equipe, mais ou menos, eu fazia imposto de renda de uns 80 clientes, não cobrava nada. Por quê? Porque o Henrique tinha poupança na caixa e eu não era cobrava nada. Era um serviço do banco, né? Você está entendendo? Porém, eu captava tudo que você tinha aplicado, eu captava e pegava poupança. Então, eu batia a meta, todas as aplicações eu batia a meta. Por quê? Porque eu tinha essa gratuidade que eu tinha de fazer imposto de renda para todos os clientes que tinha, logicamente, bens. Muito bem. Eu fiquei em São Paulo 3 anos. Aí ele me convidou para ser diretor das empresas dele e eu ia toda São Bento para São Paulo. Aí eu recebi do Banco Central perto de 42 mil dólares. Isso aí foi em 1990. Eu vou abrir uma imobiliária. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava para abrir uma imobiliária. Aí veio o plano Collor, me pegou todo o dinheiro, 1980, março de 80. Eu vou contar uma história aqui, talvez seja até dolorosa para os familiares dele, mas o plano Collor, a gente acabou de falar do Leôncio Zambel. Ele morreu no dia seguinte, ele morreu na noite, né? Ele morreu à noite, porque ele tinha muita aplicação em banco, e o Banco Central limitou você ter 50 mil reais. Quem tinha milhões praticamente ficou sem. E foi o caso dele, né? Exatamente. E ele infartou lá onde era a Rádio Progresso. Sim, na chácara. Na chácara, ele morreu. Você bem lembrou. Bom, com isso, o que eu vou fazer? Eu recebi um convite do Dr. Luiz Pereira Lopes para ser gerente financeiro dele lá na indústria Pereira Lopes, que a gente fazia condensador para geladeira. Condensador é aquele aramado que vai atrás. Nós fornecia para Consul, para Continental 2001. Continental, a gente fazia aquele cano do fogão atrás, a gente fazia o cano. E fazia entregava esses condensadores aqui para Prodóximo. Até então era Prodóximo. Vou até fazer um parênteses aqui, né? A família Cardinale fazia perfis. Isso! Né? A família Cardinale fazia os perfis. Então era toda a economia da cidade que girava nas geladeiras. Na geladeira era, realmente. Eu conheci o Dr. Ernesto, depois tem uma particularidade que eu gostaria até de contar, que é muito... Bom, com isso eu fiquei 7 anos com o Dr. Luiz. A gente ia para Brasília, ia para Curitiba, ia para Joinville, porque o preço, como eu falei, né, nessa época, era absurdamente. Você tinha que fazer a planilha de custo industrial para poder montar o preço do concessionador, para pôr para apreciação de uma Consul, que a Consul tinha que ser muito bem feito. E eu fiquei lá até quando foi vendida a Pereira Lopes Indústria e Comércio para uma empresa de Sorocaba. Me convidaram para ir, mas aí eu precisei operar a coluna em 96, aí que vem a história da Aero, que eu fui para a rádio. Entendeu? Isso aí foi em 97. Em 97, eu vou falar a pergunta que o Pisani falou. Ô Pedro, você vem com a gente? Se o doutor Ismael não me enganou, você é a pessoa que eu preciso aqui. Você foi gerente de banco, conhece todo mundo. Eu falei, Pisani, eu sou financeiro, não sou rádio, eu não entendo nada de rádio. Não, você vai para Ribeirão, fica... Eu falei, então tá bom.
Pedro, fica o seguinte, você fica outubro, novembro e dezembro. Em janeiro, se não der certo, você pede demissão, vai embora, tudo bem. Henrique, só que o avião levantou o voo. Vamos contar, você pegou... Depois você faz a edição. Não, vamos continuar sem editar. Aqui. É o seguinte... Você pegou a Clube, né? Quando chegou aqui, ela ainda era herdeira da Progresso, né? Progresso. 1400, 104,7. Isso, né? Exatamente. Que era da família Zambel, era a Rádio Progresso, a AM e a 104 FM. E elas se tornaram um clube. Isso. Né? Aí saiu o Rádio Progresso, o Clube FM. E Clube como AM. é que estava a situação da Clube quando você pegou lá? Quando o Pisani, né, te deu essa incumbência? É o seguinte, a hora que eu vi os números em Ribeirão, era mais ou menos assim. A folha de pagamento, mais encargo, INSS, Fundo de Garantia, dava 30 mil reais. A rádio faturava 16.500 por mês. Não dava para pagar a folha. Já visto que estavam os impostos atrasados, o Pisani colocou tudo em dia e começamos. Então, como eu conhecia todo mundo, eu fui gerente de banco. Oi, Henrique, tudo bem? Você quer fazer uma propaganda? Pô, mas você está lá? Mas o que você está falando? Você era... Não, eu tô... E foi de palma em palma, peguei todo mundo. Comercial mesmo. Ó, outubro nós faturamos 27 mil, novembro 38, dezembro 49, janeiro 52, o avião levantou o voo, você está entendendo? Nós tínhamos, logicamente, a Intersom que fazia, logicamente, a concorrência. A Intersom era primeiro lugar, o Geraldo Eugênio, o Gerson, com criatividade que eles tinham. Então o Pisani veio, aí veio o Paulo, o irmão dele, que parte técnico, o Paulo arrumou a rádio, porque a Rádio Progresso não pegava até o mercado municipal, depois não tinha potência. Ela pegava mal, né? Ela já estava lá na chácara, né? O transmissor, isso, né? O Paulo investiu em antena. Em 3 meses nós estávamos pegando aí em Araraquara, porque o Paulo vinha, fazia teste em Araraquara, e opa, está bem, não está bem, aumentava o volume, e a rádio foi embora. Foi embora. Nós somos do tempo, quando o Paulo comprou aqui, era cartucho, aqueles cartuchão para pôr propaganda, 15 segundos, 30 minutos. E vamos fazer até uma outra conexão aqui, né? Você acabou de citar o Gerson e o Geraldo Toledo Pisa, que eram sobrinhos do Leôncio Zambel, né? Então eram 2 famílias de rádio que se conectavam ali, né? A mãe do Geraldo, Eugênio, era irmã da esposa do seu Leôncio, entendeu? Esse é o grau de, logicamente... E os cartuchos que você está falando, por isso que eu citei, eles eram da Top Master. Top Master. Era uma indústria do Era uma Geraldo, indústria, né? Que tá, o Geraldo, a criação dos cartuchos foi do Geraldo. E a expansão da empresa, da Top Master e da Tupisa, me lembro o nome, era a nível estadual, nacional. Era. Porque era uma criatividade muito importante para a época. Você gravava um comercial, 30 segundos, colocava, e na hora da propaganda comercial da rádio, automaticamente tinha um script. E assim que acabava, a cartucheira já rebobinava rápido, né? Eu lembro, tinha 2 botões só, né? Era o verde e o vermelho. Exatamente. Né? Então hoje você vê uma criatividade da internet. Hoje você aperta um botão, vai embora, aperta outro, toca música. Antigamente era no braço, no disco, ali, ó, até batia aqui. Era uma coisa muito dinâmica, né? A sonoplastia. E elementar, né? Hoje, quem vê o estúdio de rádio hoje, não imagina o que era no passado. Que era antigamente. No tempo da M, eles colocavam um LP. A FM era mais avançada, mas a M, que até você colocava o MP e toca música, entendeu? Era diferente. E aí
você estava falando ali que pegou a Clube nessa situação deficitária e aí ela se tornou a maior da cidade. Mas devido aos investimentos que foram feitos pelo Pisani, era uma loucura. Eles tinham 5 rádios, eles são do ramo, entendeu? Inclusive televisão. A TV Band, nós começamos com a TV Excelsior em 1985, depois, com o término da Excelsior, nós solicitamos com a Band e estamos com a Band até hoje. Entendeu? Mas não foi só o Pisani, foi você também que pegou aqui pela mão. Eu era leigo, eu aprendi com os Pisani, entendeu? Eu fiquei lá, aí foi embora. Rádio, mas eles aprenderam São Carlos com você. Não, eu não A diria. cidade de São Carlos, foi isso que você trouxe, né? Mas transformou a Clube no que ela é hoje aqui em São Carlos. Eu diria a nossa equipe. Eu tinha uma equipe de vendedores, Capellini, Gilberto, o Regis, que é hoje da Jovem Pan. O Regis começou nós vamos bater palma e vender e mostrar que a gente estava aqui. E logicamente, a ascensão da audiência da rádio, nós fomos embora. O avião levantou o voo e hoje a Clube, construímos aquele prédio. O Pisani em 99, só um detalhe, nós compramos aquela casa que era dos Pereira Lopes, você lembra? Em frente à Escola Normal? Sim, sim. Nós compramos para fazer a rádio lá. Mas houve um problema trabalhista de uso capião, que os empregados entraram, então eles fizeram um negócio. Houve um leilão, nós ganhamos. Aí o Pisani voltou, aí fomos lá, compramos aquela esquina. Ali na 15 na 15 com a Alexandrina. Compramos a casa, depois faleceu o outro inquilino, compramos uma outra, compramos a de trás, compramos 3 terrenos, onde que a gente levantou. Lá tem 1.584 metros quadrados, com o estacionamento, mais os 2 andares, 3 andares praticamente, dá perto de quase 5.000 metros quadrados de construção. E em cima dela é o ponto mais alto da cidade, né? Entendeu? E a torre, o Pisani, na hora, era um louco, ele ia fazer uma torre ao lado lá. Ele falou: Pedro, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu estou me alongando, não? Não, de forma alguma. Temos aqui. Ele resolveu construir aquela torre louca, tem 180 toneladas aquilo lá. Ele falou: Pedro, eu tenho um cara aí, rapaz, que é o Papa em torre. Ele é de São Carlos, você conhece? É o Betão. Eu falei: Betão? Peraí, Betão? Aí eu não me recordo o nome inteiro dele, mas Betão, ele era professor de engenharia, eu vou lembrar o nome dele. É o Papa. Aí eu conheci o Betão foi cliente do Comíndio no meu tempo, de estudante da USP, vê se é possível o negócio dele. Ele montou todo, você está entendendo? Ele montou, porque deu 19 metros, deu água lá. Então teve que mudar toda a estrutura para aguentar uma torre de 180 toneladas. Mudou a estrutura toda, mudou. E a torre levantou 104 metros de altura, é uma potência. Então, era um sonho do Pisani, da família Pisani. Tem uma torre daquele tamanho. A torre é o símbolo da rádio, né? Da imponência da rádio. Ficou pronto em 2013, já faz praticamente 10 anos que nós estamos lá. A Lúcia Barissa, que o Pisani contratou ela para ser a nossa diretora comercial. Ele falou: Pedro, agora você fica na área administrativa, gerencial, nós vamos construir loteamento, agora... E a Lúcia está há 10 anos na área comercial. Eu fiquei como diretor regional, que absorvia tudo, porém a Lúcia teve vida própria e a rádio foi embora. E é hoje, é o que a rádio é hoje, entendeu? Sim, a rádio que recentemente até desistiu da Band News, né? Naquela. Eu vou me explicar também, né? Existiam 2 rádios, a
a 104, né, 0,7, né, que é um prefixo antigo já desde o começo do FM, exatamente. Né? E tinha o 1400 que teve de fazer a migração pro FM, né, que é uma tendência, só tem uma rádio AM agora em São Carlos, né? Essa migração não foi fácil. Sabe por quê? Porque não está sendo, né? Tem muita rádio que não conseguiu ainda. O Pisani, ele foi presidente da ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. E nós compramos, aonde está a nossa estação hoje de energia solar, o Pisani comprou aquela área do Margarido, porque... Lá no Jardim Tangará, né? No Jardim Tangará. Era interesse do Pisani colocar a torre da M lá para poder lotear, onde nós loteamos. Tá, lá na chácara, que era no Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul. E aí, já delimitamos, construímos um barracão, mudamos, fizemos um barracão, todo o material, tudo que era rádio antiga foi para esse barracão. Quando nós mudamos para o prédio, foi tudo coisa nova, inclusive a parte de técnica, toda a parte o modernismo... Tecnologia. A tecnologia mudou para lá. Quando foi agora, há pouco tempo, o Pisani conseguiu transformar a M em FM, que é 91.1. Porém, ele deixou com as características de jornalismo. Das 6 da manhã até as 11 era jornalismo. Vinha o Maciel com o policial e vinha o Carlinho Lima com notícias locais e internacionais. E aí o Pisani faleceu. E nós estamos com uma rádio 91.1 FM, porque depois das 11 a gente estava em cadeia com a Band News. Você está entendendo? É uma rádio FM que a gente transmitia toda a programação da Band. Não tinha uma vida própria. Não tinha uma vida própria. Aí o Paulo, que é o nosso diretor, nosso presidente agora, ele fez, vamos transformar isso aí numa sertaneja. Que já tem lá em Ribeirão. Tem em Ribeirão, tem a 106, que é um troço. É uma potência. E ele colocou agora, a partir agora, dia 15 do mês passado, já colocou em funcionamento, não tirou o jornalismo agora está das 6 às 9, e quando é 9 horas, a gente entra com a programação estritamente, porque não entra mais a Band News com o noticiário dela. E está indo muito bem, porque sertanejo o povo gosta, então ficou caracterizado a 104, com a música que sempre... Música pop, né? Até um pouco de sertanejo, exatamente, né? Exatamente, tem um pouco. E agora ele direcionou a sertaneja para 91.1. Está dando ótimo resultado, uma aceitação que você não imagina, entendeu? E a vida continua, Henrique. Sim, mas vamos voltar então, né? Nós estamos aqui, né, no Cardcast, né, no podcast da Cardinale. O último episódio, o Italinho veio aqui. Nós sabemos que a sua história também se confunde, tem pontos de contatos com a família Cardinale. Sim. Você conheceu o avô dele, o Nonso Cardinale, o pai dele, o Ítalo Cardinale, trabalhavam próximos, né? Você estava contando que trabalhava com seu tio Pedro Pucci, que era sócio do Burguesan, né, na alfaiataria, e era ali próximo, né, dos negócios da família Cardinale. Sem né? dúvida. Deixa eu só dar um detalhe. Meu tio Pedro e o Romualdo, eles ficaram sócios em 1939. Eu entrei 10 anos depois, 1949. E eu não me recordo se o seu Núncio fazia terno com o meu tio, eu não lembro. Eu lembro do seu Núncio, que era a agência... Vem na cabeça a agência Chevrolet. Você falou de Studebaker. Acho que as duas, uma passou para outra, né? Foi incorporada, algo assim. E era onde é hoje a Honda lá, toda aquela esquina. Tinha a esquina que era um armazém e depois tinha o seu Núncio tinha a agência Studebaker, depois virou Chevrolet.
E O antigamente... posto de gasolina ainda se mantém lá na esquina, né? Não é do mesmo dono, mas ainda está lá, né? Pra você ter uma ideia, em São Carlos tinha, acho que 3 postos de gasolina. Um era aqui no mercado, que era dos irmãos Petrone. Onde é aquele mercado ambulante que tem lá? Sim, Ambulante. Tinha o Rossite, que era em frente ao Comine, quase em frente ao Comine. Onde era a prefeitura hoje? Que mais? Tinha ali do lado normal, né? Isso, do lado onde é o prédio hoje. Em frente aquele prédio, tinha outro posto. É mais na parte central. Nos bairros não tinha posto. E o Cardinale, o seu ele era uma pessoa benquista. Ele, se não me engano, eu não sei se o Italinho vai lembrar, ele não vai lembrar, mas o seu Núcio ele é atirador, ele gostava de armas. Ele e um irmão do Ítalo, acho que é o Ernesto Cardinale, é irmão do Ítalo. Eles eram pessoas conceituadas, eles estavam no mercado há muitos anos, entendeu? E quando o Ítalo casou, o pai do Italinho, eu morava na Avenida São Carlos, 836. E o Italinho também, o Ítalo, tinha casado com a mãe do Italinho, morava em frente à minha casa, na Avenida São Carlos. Perto onde é a Patu Moto. É um pouquinho para baixo. Lá do lado, um pouquinho para baixo. E eu não me lembro do Italinho quando era pequeno. Eu lembro que nós casamos, o pai dele casou um pouco antes que nós. O tempo passou, aí o Ítalo montou a Cardinale onde é o Banco do Brasil hoje, em frente à loja 100, não tem o Banco do Brasil? Agora não é mais Banco do Brasil. Não, lá agora reformaram, né? Tudo. Mas era ali. O Ítalo começou lá, depois que ele montou a Cardinale, lá na Getúlio Vargas, entendeu? Aí foi uma história. É a 1º de Maio, depois a Rua de Baixo, agora... É de baixo. É Belarmino e da Leste Souza. Onde era o Banco do Brasil. A Cardinale começou lá. Antes, você não é do teu tempo, não. Era Volkswagen. Era um Mário Louco, desculpa a expressão, ele conhecia, ele furava pneu. Acho que o neto, o filho dele está na rua Bento Carlos até hoje, parece que fechou agora. Depois veio a Volkswagen, depois que veio a Cardinale, a primeira agência Volkswagen de São Carlos, que era do De Martini. Meu tio Pedro era sócio, e o Dr. Omar Pacheco de Souza Ribeiro, que depois eles mudaram lá na Vila Monteiro, onde a Volkswagen... Um pouquinho ali atrás, né? Aí depois veio a Cardinale naquele local, entendeu? Mas é o São Carlos antigo, como você falou, aí está... mas é antigo que acaba se refletindo na atual, né? Hoje o Italinho montou aquela monstruosidade não só de bem imóvel, mas a tradição Cardinale, o Italinho conseguiu manter o nome Cardinale na cidade, porque a Cardinale veio do avô, veio do pai e vem dele agora, que ele está continuando. Como é que você vê hoje em dia? Eu estou te chamando de você porque você falou que não gosta de ser chamado de senhor. Não, eu te chamo de senhor também. Como que você vê aquela São Carlos que você falou que tinha 30 mil habitantes, sim, e hoje para essa cidade que tem mais de 250 mil e que está em franca expansão? Inclusive a gente vai entrar até nessa parte da expansão que você está trabalhando também, que é o loteamento da chácara. Sim. Né, que vai chamar Jardim Progresso. Jardim Progresso. Lá onde era... Onde era a rádio. Onde era a rádio, lá no fim do Cruzeiro do Sul, né? O Pisani deixou esse nome por tradição ao seu Leôncio, entendeu? É Progresso, a Rádio Progresso foi fundada em 1958. Foi a espécie de uma gratidão. Sim, pelo que ele fez. Um reconhecimento, né? Reconhecimento pela história, pela né? rádio, pela história, entendeu? Muito legal isso. Não quero fazer um merchandising, mas estamos no final do loteamento. A Interpave que ele está praticamente terminando, até dia 15 de outubro está entregue.
261 lotes que a gente vai lotear. E é mais uma expansão da é cidade, uma expansão né? da cidade. E como é que era São Carlos lá, né? Então tinha Vila Neri, Vila Prado, Jardim São Carlos e não era muito além disso, né? Dessa São Carlos que você pegava o bonde com um terno no braço, né? Olha, até são pouca gente que vai lembrar, rapaz. O São Carlos, eu vou falar o tempo que eu me lembro. 1944, eu lembro que eu fui no enterro do bispo Dom Gastão. Eu lembro, porque antigamente assim, ele está enterrado na Catedral Antiga. E o cortejo foi aqui, enterrou na Catedral Velha, não é a Catedral Nova, a Catedral Velha. E foi enterrado. Então, tem coisas que vêm na cabeça. 1949, 9 de julho de 49, foi o dia que derrubaram a torre da Catedral Velha. O que houve? Parou os bondes que vinham daqui, os bondes que subiam, amarraram uma corda e puxaram para derrubar a torre. A torre da antiga e eu estava lá catedral. olhando a torre da Catedral. 1949, você vê que eu já trabalhava com meu tio, você está entendendo? Eu comecei em setembro. Mas eu já movimentava por lá. O que mais? São Carlos Antigo, como eu falei, tinha os bondes. Só se locomoviam por bonde. Não tinha outro transporte. E realmente, o que você falou, era a Vila Prado, que se limitava à Igreja Santo Antônio. As redondezas ali das... Só Santo Antônio era longe para danar. Ali para trás era plantação de manga, né? Não, era tudo planta, não tinha aquela... a Vila Neri se limitava até o Balão do Bonde, terminava, não tinha aquela rua que vai para Intersom, não tinha, terminava no Balão Terminava do Bonde. ali na caixa d'água, né? A Santa Casa, era a Santa Casa, aqueles bairros, não tinha, a Vila não tinha aquilo lá. E o cemitério era o cemitério, então nós temos, e o diocesano, já tinha o diocesano, lógico, o diocesano era no início do século. E tinha a escola normal, que foi fundada em 1911, o Colégio São Carlos na mesma época. Então, o grupo da Vila Neri e o Eugênio Franco. Você estudou no Eugênio Franco, né? Eu estudei no Eugênio Franco, em 1940. Que era ali perto da tua casa, era né? Perto da minha casa, subia. E as indústrias? Tinha a indústria Geomete, que fazia peneira, aquele tempo das peneiras, já tinha a Aero, já tinha a Tapete São Carlos, que entendeu? É da década de 50, Tapete São Carlos, né? O Pereira Lopes, a indústria de geladeira, foi em 1950. A fábrica de tecido ali ao lado da estação. A turma chamada de Tecidão. Tecidão, é. Que era no início do século também, entendeu? E que era muito... A Lápis. A Lápis João Fábio também. As dois, era conhecida pela Dois Martelos. Que é o símbolo. O brasão né? tinha um símbolo Dois Martelos, eu não sei se é alemão. É alemão. E São Carlos era um centro industrial, você está entendendo? Aqui, as empresas que estão até hoje aí. São Carlos foi a primeira cidade a ser servida de energia elétrica. Foi, né? exatamente. Foi a segunda estação, que foi a do Monjolim, mas a primeira foi em Alagoas e era de uma indústria só. São Carlos não, foi a primeira com iluminação e bonde elétrico. Por causa do bonde, foi em 1912. Você está entendendo? É um negócio que... Eu estou falando de coisa de 110 anos atrás, Henrique. Mas que você pegou ali. Você foi testemunha, né? Eu fui testemunha, como falava... Não é do teu tempo, o Repórter Essa, a entrada do Repórter Essa. Alô, Repórter Essa, a testemunha ocular. Era a testemunha ocular do jornalismo, que era o Essa. É. Henrique, o tempo passou. E é com uma satisfação, eu diria, muito grande eu estar aqui com você, relembrando isso aí, você está entendendo? É coisa que... Meus netos, por exemplo, eles não têm ideia do que foi São Carlos.
60 anos atrás, há 70 anos atrás. Eu faço 81 agora, dia 3 de outubro. Eu sou do início da Segunda Guerra Mundial. O que é a Guerra Mundial? Você está entendendo? Sim. O pessoal nem imagina o que foi uma Guerra Mundial, né? O detalhe, 1945, eu ia com a minha mãe na padaria Caruso, em frente ao Cine Avenida. Aliás, não tinha avenida. A avenida foi fundada em 1953. E só um detalhe, meu pai faleceu em janeiro, dia 22, dia 24 foi inaugurado o cinema. Mas antigamente, as crianças, quando falecia o pai ou a mãe, usavam uma tarja preta e não se ligava nem rádio em casa. Era 6 meses sem ligar rádio. Imagina ir no cinema. Então eu não pude ir na inauguração do cinema. Porque estava em luto ainda. Era em luto, existia um negócio de luto ainda, entendeu? Hoje, deixa outro detalhe, eu não sei se. Não, vamos lá. A missa de sétimo dia, antigamente, era muito pomposa. Na igreja de São Sebastião tinha um caixão mesmo, grande, com 4 velas, e na missa de sétimo dia acendia-se a vela e rezava-se a missa de sétimo dia. Acabando a missa, o padre se dirigia até o caixão, fazia umas orações, benzia com água benta, a viúva ficava ao lado e todos os participantes da missa iam cumprimentar a viúva e relembrava tudo, meus pés, aquela filha enorme, era mais sacrifício para a viúva que ela revivia. Ela tinha que reviver tudo. Uma semana depois. E da minha mãe, meu pai foi a mesma coisa, minha mãe lá. E morreu moço, teu pai. 40 anos, meu pai tinha 41 anos, entendeu? Mas só quero falar. Era você e o Bertinho de irmãos? E a Terê, a minha irmã. E a sua irmã, né? Meu irmão é de 38, eu sou de 41, a minha irmã é de 45. Então, meu irmão tinha 13, eu tinha 11, minha irmã 7 anos, viúva, pagando aluguel. Foi meu tio Pedro que deu, logicamente, a sustentação, pagava o aluguel, eu trabalhava, levava o dinheiro para minha mãe, não tinha esse negócio. Eu ficava R$2, ia no cinema, no Cine São José, ainda, Cine São, você não lembra? Lá na Vila Prado. Não, lá no Joia. Lá era o Joia. Cine São José, em frente à igreja de São Benedito. Era o cinema, era o Cine São Carlos e Cine São José, não tinha uma avenida ainda. Eram os 2 cinemas que você... Televisão, nem pense em televisão, era o cinema. E de quarto, deixa eu contar um detalhe que muita gente não lembra. O Ítalo, eu lembro, o Italinho não vai lembrar. No Cine São José, tinha os seriados de quarta-feira. O que é seriado? Aparecia exemplo, tinha Palong Kid, Gisto não, Roy Roger, aqueles cavalos aí, tinha aquela cena, aí a carruagem caía. Volte na próxima semana. Então, era seriado, era a Netflix da época. Mas era terrível. Você pensava aí, pulava. Então, você ficava a semana inteira na expectativa de como seria. Você acredita, né? Se faltasse, se não desse para ir na outra sessão, tinha que ficar perguntando para os outros. Isso, exatamente. Era diferente. O mundo era diferente, entendeu? A informação não chegava tão rápido. Não, pelo amor de Deus. Não tinha essa ansiedade, tinha essa... qual que é a grande... que o povo escutava? O repórter, era às 8 horas da noite. Todo mundo parava o mundo para escutar o repórter. E vamos falar de rádio, então, né? Não tinha tanta rádio, então vocês conseguiam pegar as rádios da capital naquela época. Mas aqui em São Carlos já tinha a Rádio São Carlos. A Rádio São Carlos de 1941. E pegava no país inteiro, né? Pegava. O Gisto foi um inovador. O Gisto, ele gostava de rádio. Ele, a Dona Ivone, deixa eu contar uma que eu lembrei. Em 1950, a Rádio São Carlos tinha um programa
o Grêmio do Cezinho, que era do SESI, era um programa patrocinado pelo SESI. E aos domingos de manhã tinha a sessão, porque era normal ter atividade em rádio. Tinha programa ao vivo, né? Programa auditório. Ao vivo, auditório. Você lembra? Você viu? Auditório. E tinha isso aí. E todo domingo, às 10 horas, tinha o Grêmio do Cezinho. E tinha cantor mais infantil, entendeu? E eu fui cantar na Rádio São Carlos em 1949, 50, eu era garoto. E eu cantei uma música. Você falou que não era de rádio, mas você era. Não, você viu, eu cantei na Dona Ivone, mulher do Gisto. Ela ensaiava durante a semana e os melhores cantores, entre aspas, punha no Grêmio do Cezinho. Eu ia cantar lá, tudo coisa de criança, me veio na cabeça, nem lembrava disso. Tá vendo? Estava ali a semente do rádio que dali décadas depois. Você está entendendo? O tempo passou, Henrique, o tempo passou, nós estamos falando coisa de 70 anos atrás, você está entendendo? E aí que tá. Todo esse testemunho, né, que você nos dá agora, eles são uma parte da história da cidade, que muitas vezes ela não está escrita em lugar nenhum, não está relatado em lugar nenhum, e a intenção é justamente essa, porque a história de uma cidade, ela é feita pelas pessoas, né? Sem dúvida. Ela não é feita por governos, ela não é feita por instituições, exatamente. Eles fazem parte, mas são as pessoas que escrevem essa história da cidade. 73 anos, aposentando agora, 73 anos de trabalho, 81 de idade. 81 que eu faço agora. Não aparentando, né? Não, eu acho que a vida me ensinou, acho que talvez a vida me fez essa continuidade de, eu diria, loucura, entendeu? Eu sempre fui um cara que me dediquei aonde eu trabalhei, você está entendendo? Eu vestia a camisa, sabe? E vamos embora, noites perdidas, não interessa. Valeu a caminhada, entendeu, Henrique? Valeu a caminhada. A missão foi cumprida. Eu acho que as sim. Missões eu foram não sei cumpridas. Se eu cometi deslizes, cometi erros, mas se eu cometi, eu não quis ofender ninguém, você está entendendo? Eu sou daquele cara que você tem que contribuir, você tem que deixar um legado para seus filhos, para a comunidade, entendeu? Eu fui um cara que só trabalhei para o bem comum, entendeu? A Cardinale reconhece isso e é por isso que te chamou aqui. Eu posso falar pessoalmente? Não, por favor, vamos lá. Só da minha família, que claro. é importante. Claro. Eu conheci minha esposa lá na alfaiataria do tio Pedro, em 1956. Ela tinha 14 anos, eu tinha 15. E por um motivo daquela convivência, eu comecei a namorar no dia da bandeira, 19 de novembro de 1957. Foi quando São Carlos fez 100 anos. E já foi 65 anos. Namorei ela 8 anos. Porque antigamente... Tinha que namorar, não era... Henrique, para pegar na mão demorava, não era outro mundo, por isso que eu falo. Casamos em 66, tivemos 4 filhos, que são um orgulho. E eu tenho 6 netos, que é a continuação da minha vida. Eu estou meio emocionado e é o orgulho que eu deixo para meus netos, meus filhos. As sementes que você plantou, né? Floresceram. É verdade. Criaram Desculpa, outras, não. Se quiser cortar... Não, de forma alguma. É provavelmente o melhor momento do dia. Pode ter certeza. Porque quando a gente conhece uma pessoa que nem você, que viveu a tua vida toda, como você disse, não pisando em ninguém, não fazendo coisa errada,
e deixando todo esse rastro de felicidade, de realização, nós podemos aprender que vale a pena trilhar o caminho do bem. Vale a pena e muito. Porque você deixa algo de positivo. Você e aí você chega a esse ponto da vida, não precisava mais trabalhar, está trabalhando ainda, e decide descansar agora, com 81 anos, quando muita gente já parou há muito tempo. O bom de tudo isso, quando você deixa esse caminho que você trilhou, Henrique, você vê que a coisa continua, porque você plantou, você está entendendo? Você plantou, adubou, cresceu, veio. Você começou falando isso. Plantou, adubou e colhe. A vida nossa é isso aí. Não leva, porque eu tinha um cliente, eu já estou fora. Vamos lá. Eu tinha um cliente na rádio, ele era muito rico, eu não vou falar o nome por uma questão de ética, né? Ele falava: Pedro, de que adianta o cara ter bens, ele briga com um, que o dia que ele morrer, o caixão não tem gaveta, o caixão, ele não leva nada daqui, tudo os bens, ele falava, letra de câmbio que eu tenho, e daí a gente só deixa o que você plantou. O caixão não tem gaveta, precisa mandar fazer gaveta para muitas pessoas, porque o cara pensa que vai levar e não vai levar nada. E o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então, se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você planta coisa ruim... É a colheita. Colheita. Você terminou com a colheita. A colheita nada mais é do que você planta. Você plantar mal, você vai colher tempestade. Você colheu bem, você vai colher... Você vai ver a frutificação do que você plantou, entendeu? Henrique, eu agradeço, sinceramente, principalmente o Italinho, que teve essa ideia de fazer essa... E tem muita gente boa, bem melhor do que eu, que você vai poder entrevistar. Você vai ver. Tem gente boa. Não, vai. Como você, eu sei que vai ter muita gente boa que eu vou entrevistar aqui, mas... eu que não nasci aqui, mas cresci aqui, eu estou emocionado também, porque você dá para todo São Carlense aqui um panorama da história da cidade, um relato sem dúvida, que ele, se Deus quiser, vai perdurar por gerações. Então, daqui anos e anos, quando nem eu nem você estivermos mais aqui, vai ter gente que vai estar assistindo isso e aprendendo, né? Como que aprendendo sobre a história da cidade, sobre o seu exemplo de vida, porque você já tem o seu nome na história da cidade pelas suas realizações. Eu confesso que eu não realizei nada. Eu fui um cara comum. E a história da cidade deve muito a você. Você pode ter certeza disso. Obrigado, Henrique. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Assim, eu gostaria de ficar aqui horas e horas. Você me deixou emocionado. Eu não era o que eu esperava. Você viu que o diálogo foi normal. Você não fez... Eu vou te falar uma coisa. Toda vez que você falou, depois você corta. Não vamos cortar nada. Não, aí fica cansativo, pelo amor de Deus. E a Cardinale, eu em nome da Cardinale aqui, que é uma grande honra também, a Cardinale te entrega uma caneta que é um pequeno mimo, né? Só pela tua disponibilidade de vir até aqui e compartilhar com a gente essa história toda. Um prazer. Tá, eu passo as suas mãos. Obrigado. Isso é... infinitamente pequeno perto de tudo que você deu para a cidade, tudo que você... e para mim também pessoalmente, para a Cardinale em geral, por tudo que você realizou. Olha, eu me sinto lisonjeado, eu vou falar isso aqui porque eu não esperava. A hora que você me fez o convite, eu falei, não, tudo bem, mas eu não sabia que... E o Ítalo fez uma coisa tão abrangente que eu acho que vai valer a pena. Eu agradeço o Ítalo.
agradeço toda a família Cardinale, que eu convivi desde criança. O nome Cardinale, ele fica vivo aqui na gente, porque eu não falei ainda das farmácias. Você está entendendo? Me vem na cabeça, porque não houve nada preparado. Sim. Você não teve pauta? Falei, Pedro, não, vou perguntando. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu voltei ao passado, por incrível que eu parei, eu voltei ao passado. Você me fez voltar ao passado. Coisa que eu nem lembrava, veio, até eu então rompi, voltei. Eu não sei se vale, mas se valeu, valeu, eu agradeço. Tá pode legal? ter certeza que valeu e vai valer por muito tempo. Obrigado. Pode ter certeza. Eu agradeço. Esse foi o Cardcast, mais um número do Cardcast com essa pessoa fantástica, com esse exemplo de vida maravilhoso que é o Pedro Ivo de Medeiros. Eu espero que vocês tenham gostado e teremos mais convidados. Talvez não com a mesma história que o Pedro Ivo, mas muita gente que vai poder também trazer esses pequenos aprendizados que fazem com que a cidade tenha a sua história, a cidade tenha uma continuidade. E não só a cidade, como também a região, e o Pedro Ivo de Medeiros é um desses exemplos que a gente leva para a vida. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Obrigado. Até o próximo.